dia! Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Bom dia! Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sinto comigo. Bom dia, Maria. Bom dia, Rose. Bom dia, Laura. Bom dia, Andressa. Bom dia, Leninha. Sejam bem-vindas. Bom dia, Tarsi. Quem puder, gente, envia aviãozinho. Algumas pessoas não está aparecendo que a gente está ao vivo em live. Para algumas pessoas não está aparecendo. Vocês estão bem, meus amores? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim por minhas terras, assim por minhas terras. Meus amores, espero que vocês estejam bem. Semana passada eu não fiz live. Semana passada eu tava numa semana 100% introspectiva. Eu falei nos meus stories, mas pra quem não ouviu, falei essa semana. Existem momentos na minha vida que eu preciso de ficar assim, eu e Deus, sabe? Ter aquele momento de reflexão. Semana passada foi um desses momentos. E eu realmente me resguardo, sabe? Tarsi, saudade de você. Bom dia, Silvana. Bom dia, Thay. Bom dia, Mônica. Elide, bom dia. Semana passada, meu marido ele foi participar de um encontro de homens chamado Legendários. Para quem não conhece, vale a pena você pesquisar sobre o assunto. Me fala só se vocês estão me ouvindo bem, tá? Se me fala aí se tá bom. Meu marido foi participar desse movimento, homens que sobem a montanha para ativar sua identidade em Cristo, sua masculinidade, sua virilidade, entender seu papel no mundo, na família, como líder, provedor, protetor. Cara, sensacional. Ei, Priscila, bom dia, Lide. E a gente teve uma preparação assim espiritual bem profunda para esse momento que ele ia viver, porque ele ia fisicamente subir a montanha, mas eu ia subir a montanha com ele espiritualmente. Por isso que eu precisei me resguardar tanto, porque parecia que era eu que ia subir a montanha, eu que sentia as coisas, então eu precisei me resguardar. E nós oramos, nós jejuamos. Quando ele subiu a montanha, as mulheres se reuniam para orar e, enfim, foi profundo. Não tem bandeira de igreja, não é sobre religião, é sobre homens que sobem a montanha para encontrar Jesus. Paloma, mas tem que subir a montanha para encontrar Jesus, não pode encontrar em casa? Claro que pode. Você pode encontrar em qualquer lugar que você estiver, dentro do ônibus, no seu trabalho. Mas às vezes a gente está vivendo um momento da vida, Paz do Senhor, Gleicia, às vezes a gente está vivendo momentos da vida onde sozinho a gente não consegue romper. Quantas vezes você já sentiu, talvez na sua vida, que você não conseguiu orar? Sabe quando parece que você não consegue? Ceará, bem-vinda! Sobral, Ceará, bem-vinda! Às vezes a gente não está conseguindo orar, a gente não consegue se concentrar, parece que a gente não consegue romper. Então esses encontros, às vezes a gente faz esses encontros de mulheres, e o meu marido foi nesse encontro de homens agora, porque a gente precisa disso. A palavra fala que 2 é melhor do que 1. Quando nós estamos juntos, orando, louvando ao Senhor, imagina a festa que é feita no céu, quando mais pessoas são reunidas para falar do Senhor. Então, esse movimento Legendários eu super recomendo, vou falar para vocês, mulheres. Não sejam chatas de ficar falando pro seu marido, você tem que fazer. Não é isso. Mas deixe ele conhecer de leve,
Porque os homens voltam de lá transformados. Transformados. É assim, tremendo, é uma coisa grandiosa. Os homens realmente voltam de lá transformados, porque eles vivem experiências únicas, que talvez aqui dentro do quarto ele poderia viver uma experiência, mas seria diferente. Porque lá exige não só a experiência espiritual, mas existe a emocional e existe a física também. Então é uma experiência completa. Eles precisam de força, eles precisam da mente deles, do emocional, eles precisam do espiritual. É incrível. Se vocês não conhecem, pesquisem sobre Einat, pesquisem sobre esse movimento que é grandioso. E a gente entra em oração também, né? Nós mulheres, nós precisamos também ter o nosso movimento, porque a gente entendeu que a mulher sábia edifica o seu lar. Então não adianta o homem fazer e a gente também não fazer. A Priscila falou, está precisando mesmo de homens fortes. Ontem postei que toda mulher gosta de ganhar flores e um rapaz que está flertando comigo disse que ele manda flores. Depois você fala, depois você continua. Escreve aí, você continua. Mas esse movimento dos legendários é justamente para resgatar a masculinidade do homem. Olha como que ali, manda flores, mas que nunca teve uma mulher para dar flores a ele. Morri. Nossa, ele queria flores. Pois é. O que acontece? Satanás, ele tá agindo na feminilidade da mulher, tá tornando a mulher cada dia mais masculina, mais grossa, mais macho, autossuficiente, arrogante, e tá agindo na masculinidade do homem, deixando o homem cada vez mais o quê? Afeminado, mais fraco, mais passivo, mais omisso. Esse não é o nosso lugar. Deus criou o homem para ser masculino, para ser viril, para ser líder, protetor, provedor. O homem é aquele que vai para o mundo, ele é o caçador, ele tem um instinto de caçar. Ele vai na frente tomando tiro, porrada e bomba. A mulher foi criada para ser a ajudadora idônea. A mulher foi criada para ser o ponto de delicadeza e de sensibilidade que o homem não tem. Nós fomos criadas para ser aquelas que traz luz para dentro de casa, que traz acolhimento, que traz paz. E o que está acontecendo no mundo hoje? Tudo está sendo distorcido. A mulher quer ser a guerreira e o homem quer ser o passivo. Olha só, estamos em polaridades invertidas. A gente fala, estudando a feminilidade, na energia feminina e na energia masculina. A mulher está na energia masculina e o homem na energia feminina. E eu ouvi algo esse final de semana. Agora eles querem receber flores que a gente vai buscar em casa e pagar a conta. Verdadeiros princesos. É esse o nome mesmo que a gente dá para eles, princesos. Porque são polaridades invertidas. Esse movimento que meu marido foi, Legendários, é justamente para resgatar a masculinidade de homens. Tem homens que vão lá que são extremamente passivos. Homens que não assumiram a rédea da vida, da casa, da família. E eles voltam de lá transformados e dispostos a ser verdadeiros leões dentro da sua casa. Então esse é o objetivo. E o que a Paloma faz aqui? A Paloma desperta a sua feminilidade. Enquanto esse movimento de homens do Legendário vai despertar a masculinidade do homem, eu e muitas outras mulheres, amigas que estão comigo, nós vamos fazer o quê? Despertar a sua feminilidade. Porque se ele despertar dele e você não despertar a sua, não vai dar certo. Ou se você despertar a sua e ele não despertar dele, também não vai dar certo. Agora você, mulher, você tem um papel grandioso. Eu escutei uma história, a seguinte, esse final de semana, a gente orando pelos homens. Imagina que a sua casa é um reino. Tem o rei, que é o seu marido, e tem você, que é a rainha. E todo reino, ele tem a cadeira do rei e tem a cadeira da rainha. Só que a realidade do mundo hoje é que a mulher, ela sentou onde? Na cadeira do rei. Ela assumiu o papel do homem. De líder, de provedora, de guerreira, de autossuficiente. A mulher, ela manda, ela grita, ela é impaciente, ela é grossa, ela faz e acontece. Ela sentou na cadeira do rei. E o que acontece com o rei? Ele senta na cadeira da rainha, porque não tem lugar para ele na cadeira do rei. Agora, a palavra fala que a mulher sábia edifica o seu lar. O que significa isso? A responsabilidade da minha família é minha? Não, não é isso. Mas quando você tem sabedoria e você sai da cadeira do rei e volta para o seu lugar, senta na sua cadeira de rainha, você permite que o homem ocupe o lugar dele por natureza.
Então, se a sua casa talvez hoje está tudo bagunçado, tudo invertido, o que você pode fazer? Apenas se posicionar e ocupar o seu lugar que foi criado por Deus para você assumir. Volte para a sua cadeira de rainha e permita que o homem ocupe o lugar dele na cadeira do rei. Quando eu dou o primeiro passo, eu não sou obrigada, meu casamento é toda minha responsabilidade. Não, não é. Mas se eu sou a mulher sábia, se eu escolho ser a sábia e não a tola, eu posso começar a me movimentar em direção a voltar para o lugar que Deus me criou. Sentar na cadeira de rainha que Ele tem para mim, para que aos poucos o meu marido ocupe o lugar dele. A gente precisa tratar muito a feminilidade e a masculinidade, porque Satanás está agindo nela, destruindo a nossa identidade. As mulheres hoje têm orgulho de dizer que não depende de homem para nada, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada nem de ninguém. Chega lá na altura da vida, aquele 40, 50 anos de idade, está tudo depressiva, tudo mal amada, solitária, ansiosa, arrependida de não ter construído uma família antes, ou então de ter perdido a sua família, porque talvez a maioria delas já perdeu. Por quê? Porque sentou na cadeira do rei e não sentou na sua própria cadeira de rainha. A gente precisa saber o nosso lugar e o nosso papel, para que o homem assuma o dele. Isso é sabedoria, entende? E quando eu ensino e falo para vocês, estudem. Aprendam a ser mulheres mais femininas, porque isso é um aprendizado. Porque o mundo ensinou você a vida inteira a ser uma grossa, a ser uma impaciente, a ser uma arrogante. A Paloma era assim. A Paloma era autossuficiente, a mandona, a impaciente, aquela que tratava o marido mal com arrogância, porque eu fazia exatamente o que o mundo me ensinava. Foi o que eu aprendi desde a minha infância. Agora, depois de mais velha, eu precisei desaprender tudo aquilo e começar a aprender o que o Senhor quer que eu aprenda. Quanto mais eu me aproximava de Deus, mais eu entendia que as coisas que eu fazia, os comportamentos que eu tinha não agradavam ao Senhor. O Senhor não me criou para ser aquela mulher que batia de frente com o marido, que xingava o marido, que era arrogante com ele, que queria ter sempre a última palavra, que se achava autossuficiente, que era egoísta. Não foi essa mulher que Deus me criou para ser, mas eu só entendi isso quando eu me aproximei de Deus. Paloma, dá para fazer isso sozinha quando o marido não tem esses valores? Dá, Nath. Sabe por quê? Porque a mulher sábia, ela vai mudar toda a sua casa. A energia da sua casa, ela é determinada por você. Deixa eu te ensinar uma coisa que, assim, quando eu aprendi isso, a minha vida mudou. E isso foi falado muito com as mulheres dos homens que subiram a montanha. Quando eu quero que o meu marido mude, primeiro eu preciso mudar. Porque eu não tenho o poder de mudar o outro, mas eu tenho o poder de mudar a mim mesma. E nós mulheres temos um poder grandioso de influenciar. Então, quando eu me transformo, quando eu começo a mudar, quando eu começo a buscar Deus, quando eu começo a acordar mais cedo para ler a palavra, quando eu começo a medir as minhas palavras e ser mais amorosa na minha fala, quando eu começo a servir a minha casa, meu marido acorda, tem uma linda mesa de café da manhã montada, ele não entendeu por quê, os talheres tudo na mesa, bonitinho, quando eu faço a comidinha que ele gosta, quando ele chega de noite eu vou lá e faço um escalda-pés no pé dele, faço uma massagem, quando eu começo a servir, quando eu começo a buscar em Deus momentos de oração, o Espírito Santo ele começa a entrar e fazer parte de mim, porque o nosso corpo, a palavra fala que nós somos feitos para ser morada do Espírito Santo. Só que quando a gente está no mundo, seguindo os padrões do mundo, fazendo tudo o que o mundo ensina, a gente está longe de Deus. Quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a orar, quando eu começo a servir a minha família, porque servir é para isso que você foi criada, é para servir, é o propósito universal. Jesus veio aqui ao mundo para servir. Algum momento da Bíblia você viu Jesus sendo servido? Não. Todo momento Jesus só serviu, porque ele era humilde e manso de coração. Mas nós não queremos servir, porque nós somos arrogantes, a gente quer ser servida. Quando você entende que você veio aqui para servir, você começa a servir a sua família, a sua casa, mesmo que o seu marido não mereça, mesmo que ele seja grosso com você, mesmo que ele não fale com amorosidade, é porque Deus quer que a gente trate o nosso marido com amor incondicional. Eu ensino isso para os casais.
O amor que você precisa ter para o seu marido é o amor imerecido. Você o ama incondicionalmente, não porque ele merece, mas porque vocês casaram e agora vocês são uma só carne. Quando você ama ele, você ama você. Você ama você mesmo. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a se encher do Espírito Santo. E a palavra fala, tá lá em Gálatas, que quando você começa a se encher do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Ele começa a trabalhar a sua paciência, ele começa a trabalhar a sua fala, a forma como você fala muda. Ele começa a trabalhar o teu comportamento, você começa a agir de uma forma que você não agia. E você começa a se vestir de uma forma que você não se vestia. Você começa a exalar uma energia diferente, porque não é você, porque é o Espírito Santo que está em você. Percebe que você não está fazendo nada com seu marido, por enquanto você está trabalhando só em você. Você está orando, você está buscando a palavra, você está servindo, você está se conectando com Deus e Deus está mudando você. E quando você muda tudo isso que eu falei, as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a se constranger e elas começam a mudar também. Então, qualquer uma de vocês que hoje olha e fala assim, não, mas o problema é o meu marido, acredite, aponta o dedo para você. Você vai olhar para Deus hoje e vai falar assim, você vai falar assim, Espírito Santo, o que eu preciso mudar em mim hoje que vai gerar um incômodo do meu marido e que ele também vai começar a mudar? Então, se o marido é o problema, eu digo pra você, é você que precisa mudar. Porque a sua mudança vai gerar mudança nele. Simples assim. Ele se constrange com a sua mudança. No começo, ele não vai entender nada. Por que essa mulher tá assim? O que tá acontecendo com essa mulher? E ele vai ser resistente. Às vezes ele vai ser até mais grosso com você, porque Satanás vai usar ele para você desistir no meio do caminho. Ele não quer que você continue nesse processo. Ele não quer que você seja a mulher que Deus quer que você seja. Ele não quer que você tenha um casamento pleno com o seu marido. Então Satanás vai atacar o seu marido quando você começar a mudar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer algumas coisas que eu ensino, o meu marido, ele brigou comigo de um jeito que ele nunca tinha brigado. Eu não sabia o que fazer. Parece que Satanás foi e usou ele de uma forma assim absurda. Mas isso já é esperado. Você vai para os pés do Senhor, você vai botar sua testa no chão, você vai ajoelhar e vai falar, Senhor, Espírito Santo, me dá força. Deus, me mostra o que eu preciso fazer. Senhor, me dê sabedoria. E aí você vai começar a mudar. Eu conversei isso com as minhas amigas recentemente, como que o Espírito Santo, ele vai mudando a gente. E eu falei para vocês lerem em Gálatas, depois eu vou lembrar qual é a passagem. Se alguma das minhas amigas souber aí da passagem dos frutos do Espírito Santo, vocês me lembram aí qual é o versículo. Quando você vai se enchendo do Espírito Santo, os frutos começam a aparecer. E a palavra fala que o fruto do Espírito Santo é amor, longanimidade, bondade, paciência, mansidão. Você começa a se tornar essa mulher que vai começar a exalar o quê? Virtudes. As virtudes, elas são frutos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a agir em mim, ele começa a demonstrar comportamentos e ações que antes eu não tinha. Então, a mulher virtuosa, o que é? A mulher virtuosa é uma mulher que está cheia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já agiu nela, já trabalhou nela, e os frutos dessa ação do Espírito Santo começam a aparecer. Que é uma mulher paciente, uma mulher mansa, uma mulher bondosa, uma mulher que serve a sua casa, uma mulher que sabe cuidar da sua casa, do seu lar, do seu casamento, uma mulher que acalma o seu marido quando ele chega nervoso, ao invés dela xingar e brigar com ele, ela o trata com amor, com amorosidade, com acolhimento. Então, amadas, toda mudança, ali a Mari falou, vou fixar aqui, Mari. Gálatas. Obrigada, Mari. Gálatas 5, 22, 26. Leiam Gálatas 5, 22, 26. Os frutos do Espírito Santo. Quando você começar a mudar. Então, toda transformação, amadas, precisa começar em vocês. Amém? E hoje eu queria falar, já tô falando de outra coisa, nem orei, olha só como que é. Deus é assim, né? Eu ia falar sobre o perigo da internet, mas tá ligado a isso também.
Mas deixa eu fazer uma oração rapidinho, porque eu comecei a falando aqui e acabei nem orando. Toda vez que vocês forem fazer algo, isso é uma mudança que vocês podem ter na vida de vocês. Tudo que vocês forem fazer, convide o Espírito Santo para estar presente, para guiar, para te orientar. Então, se você puder, feche os seus olhos agora para a gente fazer uma simples oração para a gente começar. A gente já começou, mas toda hora é hora. Senhor, eu quero te agradecer por este momento que eu estou aqui com cada uma dessas mulheres, com a Regiane, com a Carla, com a Soraya, com a Mari, com a Mi, com a Tati, cada uma dessas mulheres, Senhor, que o Senhor as visite agora, Pai, que elas sintam a Tua presença, Pai, que elas queiram cada vez mais despertar as virtudes que o Senhor já depositou dentro delas, mas que está ali, ó, por enquanto bloqueadas pelo mundo, mas que elas vão trazer à tona, porque essas virtudes são frutos do Teu Espírito. Quanto mais elas estiverem na Tua presença, Senhor, mais esses frutos vão aparecer. Senhor, nós te agradecemos por cada oportunidade de crescer e de aprender contigo, Senhor. Eu te agradeço por esse final de semana que passou e todas as experiências que eu tive contigo, Senhor. O meu marido teve experiências, mas eu também tive, Senhor, e foi profundo, foi profundo, foi profundo. Senhor, obrigado porque o Senhor nos forja todos os dias, Senhor, porque o Senhor vai lá nos moldando, Senhor, e eu quero cada vez mais ser a tua serva, e eu quero que essas mulheres também sejam, Senhor, que elas sintam necessidade de falar do teu nome, de servirem a ti, Senhor Deus, que elas possam ser luz dentro da casa delas, que os maridos delas olhem para elas e vejam que há algo de diferente nelas, que há uma luz diferente nelas, e que eles se incomodem com isso, e que eles também comecem a viver uma transformação. Deus, eu creio nisso, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Pai. Fala assim, vem Espírito Santo. Fala, vem Espírito Santo. Fala assim, vem Espírito Santo. Quando você não souber o que falar ou o que orar, fala assim, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E a gente está vivendo um momento na vida da gente que a gente precisa verdadeiramente nos posicionar. Nos posicionar como mulher, como esposa, como mãe. Hoje eu queria falar muito com vocês, em especial, sobre internet. Então, mães, não saiam daqui. Talvez o que eu vou falar não é para você, mas talvez você precise ouvir para você falar para alguma mulher que vai cruzar o seu caminho. Preste atenção. Às vezes a gente ouve coisas que não é pra gente. Eu ouço coisas que não é pra mim, mas depois eu entendo, porque Deus coloca na minha vida uma mulher que precisa ouvir de mim aquilo que eu ouvi de outras pessoas. Porque tem pessoas que nunca vão assistir uma live da Paloma, nunca. Tem pessoas que não gostam da Paloma e não vão seguir a minha página, mas tem pessoas que gostam de você, Tati, tem pessoas que gostam de você, Viviane, tem pessoas que gostam de você, Elia, e vão ouvir de você aquilo que talvez foi eu que falei, que o Espírito Santo falou através de mim. Então, por isso que a gente precisa ouvir de todo mundo, porque a gente nunca sabe quando o Espírito Santo vai nos usar. A gente tem que estar disponível. Por isso que ele fala, ó, vigia, irmã, vigia. Essa semana eu fiquei muito tocada, impactada. Eu falo de família e de feminilidade, não tem como eu separar as duas coisas, porque é isso que queima no meu coração. Eu acho que para você ter uma família sólida, você precisa ser uma mulher feminina. Uma mulher masculina não vai nunca conseguir ter um casamento pleno, uma família plena, porque ela não consegue carregar as virtudes e despertar as virtudes que o Senhor tem nelas. Então, para a gente ter uma família sólida, eu preciso despertar a minha feminilidade. As coisas estão ligadas. O meu casamento hoje só é o que é porque, primeiro, eu despertei a minha feminilidade. Hoje eu tenho uma família que eu não tenho nem como dizer em palavras o quanto esse lar que eu estou aqui agora exala amorosidade, exala a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque antes eu precisei despertar a minha feminilidade, os frutos do Espírito começar a aparecer em mim, para que isso acontecesse, para que a minha família fosse uma família tão sólida como é hoje. Então a gente está ligada à feminilidade, a gente precisa despertar isso. A Mari falou, isso acontece demais comigo, né? As mulheres casadas que o Senhor envia a mim, ouve seus conselhos através de mim. É isso. A Mariana, ela não é casada ainda, mas quantas mulheres casadas chegam para ela, porque ela também é uma mentora de mulheres, e ela ouve o que eu e outras mulheres casadas falamos, mulheres que não nos conhecem.
e ela consegue compartilhar isso com essas mulheres. É isso. Então, essa semana eu fiquei muito impactada com uma série que eu assisti na TV. O nome dessa série se chama Adolescência, na Netflix. Eu acho que todas as mães e pais precisam assistir essa série. Não é para os adolescentes assistirem, é para vocês assistirem. O nome da série é Adolescência. E eu fiquei muito impactada porque ela retrata as famílias destruídas hoje em dia. Uma família que você olha e fala assim, tá tudo bem, é uma família, tá lá o pai, a mãe, os filhos, tudo bonitinho, numa casa bonitinha, só que é uma família sem a presença de Deus. É uma família que não é firme na rocha. A Tami assistiu, não é? É uma família que não é firme na rocha, são famílias vazias da presença de Deus. E você pode, gente, ter tudo na sua vida. Você pode ser rica, tudo do mundo. Você pode ser rica, ter o melhor carro, melhor casa, ter muito dinheiro na conta, ter o melhor trabalho, status social. Mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Você é vazia. Porque existe dentro de nós uma forma. Imagina assim, seu corpo ele tem a forma, o espaço certo para cada órgão, ok? Existe um espaço na sua alma, nós somos corpo, alma e espírito. No seu corpo existe um espaço para cada órgão. Na sua alma existe um espaço que só é preenchido por Deus. Todas as emoções que você tiver, qualquer coisa que você tiver na sua vida não vai preencher o espaço da sua alma, porque aquele espaço só é preenchido por Deus. Só é preenchido por Jesus. Então, o que eu vi nessa série que me impactou tanto? Famílias vazias do Espírito Santo. Vazias que tem tudo que o mundo diz pra você que você precisa ter. A casa, o carro, o casamento de aparência, mas não tem o amor de Cristo. Aquilo me impactou de um jeito, porque eu olho e eu vejo isso. Pai e mãe que não cumprem o seu papel. A mulher, ela às vezes se envolve com qualquer homem na balada, engravida, tem um filho, aí aquele homem vai abandonar ela, né? Porque ela não teve sabedoria para escolher um pai decente para os filhos dela. E aí ela tem que carregar aquele fardo sozinha, ela tem que trabalhar 24 horas por dia, aquele filho fica sozinho em casa. Quem educa aquele filho? As redes sociais, a internet. As crianças hoje em dia, os jovens, adolescentes, estão sendo educados pelas redes sociais. E a gente vê isso não é em família de gente pobre, não. É em rico, é em médio, é em pobre, é em todos. Todos os pais e as mães estão cada vez mais egoístas. Porque eu preciso de tempo para mim. Porque eu preciso me cuidar, eu tenho que me colocar com prioridade. Eu não tenho tempo pro meu filho. Aí eu faço o quê? Eu pego o celular e dou na mão do meu filho para ele não me encher o saco. A série é exatamente isso. Um pai que trabalha muito, uma mãe que trabalha muito e ninguém senta, ninguém faz uma refeição à mesa, não se olha nos olhos. Pai e mãe que não diz um eu te amo, não demonstra amor aos seus filhos. Os filhos não se sentem amados porque realmente não são. Pai e mãe que não ensina identidade para os seus filhos. Se você não fala para os teus filhos quem eles são em Cristo, Satanás vai dizer quem eles são no mundo e eles vão acreditar no que Satanás diz porque você não abre a sua boca para ensinar o amor de Cristo para eles. Famílias que não leem o Evangelho junto, a Bíblia junto, famílias que não oram juntos, famílias que não têm comunhão com Deus. As crianças estão sendo sugadas, sucumbidas na internet. Aquela série me impactou demais, porque eu vejo isso o tempo todo. Eu lembro outro dia que eu fui na escola da minha filha e era todas as crianças lá e tinha uma criancinha linda, uma menininha linda, novinha, ela devia ter 7 anos. E aquela menina, ela fazia tanta coreografia daquelas danças mais vulgares do TikTok. Pode me falar aqui. Aquelas danças mais vulgares. E assim, eu fiquei muito em choque vendo aquilo. Domingo eu fui na igreja para receber o meu marido que estava voltando da montanha. Eu vou falar isso aqui agora. Ele ia voltar da montanha, então eu cheguei cedo lá para pegar um bom lugar. Sentei eu e minha filha para a gente poder pegar um bom lugar. E imediatamente, depois de um tempo, chegou mais algumas famílias. E na minha frente, no banco da frente, chegou a família com 3 crianças. Mais ou menos da idade da minha filha, entre 8 e 10 anos. 2 meninos e uma menina.
Imediatamente, dentro da igreja, a minha filha já levantou e falou assim: mãe, eu posso brincar com ela? Eu falei: claro, minha filha é super comunicativa. Oi, eu sou Maria Flor, você quer ser minha amiga? Vamos brincar, não sei o quê. A menina só olhou pra ela assim, com desdém. Ela tem a mesma idade da minha filha. Sacou o celular. Cada uma das crianças, as 3, cada uma sacou um celular e começou a jogar online. Dentro da igreja. Gente, desculpa a palavra, mas que bosta de pai e mãe que a gente tá sendo. Que nem dentro da igreja a gente consegue conversar e dar atenção para os nossos filhos e a gente precisa dar um celular para eles jogarem dentro da igreja. Pelo amor de Deus. Daí a pouco chega outra criança, a minha filha olhou para mim assim: mãe, eu vou ficar aqui olhando ela. Que a menina não queria brincar. Aí chegou uma outra criança, outra menina, com um celular também. Aí a menina levantou e sentou do lado dela. As 2 meninas lá, no celular, igual um bando de retardado. E os 2 meninos igual um bando de retardado no celular. Gente, não dá. Isso é um absurdo. Estamos criando crianças retardadas. Porque a gente não sabe educar os nossos filhos. Porque a gente não quer ter tempo para ele. Então a gente dá um celular. Gente, criança com celular dentro da igreja, jogando joguinho, pelo amor de Deus. Que pai e mãe é você? Não existe isso. Ah, você tem tempo para ir no salão, você tem tempo para fazer sobrancelha, você tem tempo para estar lá com aquele corpinho sarado da academia, mas você não tem tempo para olhar pro seu filho e brincar com ele? Eu fiquei brincando com a minha filha. De balão, de não sei o que, levei ursinho, ela ficou brincando com o ursinho, enquanto as outras crianças estavam no celular dentro da igreja. Pelo amor de Deus, que pai e mãe retardados estamos sendo. Aquele filme Adolescência é um alerta para isso. Você não dá atenção pro seu filho, Satanás está doido dando atenção pro seu filho. Você não dá atenção pro seu filho, mas Satanás dá. Você não ensina ao seu filho valores e virtudes, mas Satanás ensina promiscuidade, baixaria, coisa errada, tudo que não presta. Sabe que o problema dessa geração, e o que eu via na série, era crianças arrogantes, debochadas, que faziam bullying, tudo. Você sabe por quê? São crianças que não têm o amor dos pais, que não conhecem Deus, que não conhecem a palavra. O problema não são as crianças, são os pais, que são os incompetentes. A culpa disso é dos pais. É dos pais. Eu fico orando, pedindo para Deus colocar na minha vida famílias que tenham os mesmos valores que eu, para que a minha filha possa ter companhia. Porque tá difícil achar companhia. Porque ou a criança tá lá fazendo dancinha de TikTok, ou dancinha de não sei o que lá, ou a outra tá lá fundada em joguinho, só fica no celular. As crianças não brincam mais, as crianças não enfiam a cara na terra, as crianças não fazem nada. E todo mundo agora tem TDAH, todo mundo agora tem autismo, todo mundo agora tem... Por quê? Porque pai e mãe não estão cumprindo o seu papel. Tá todo mundo ocupado com as coisas do mundo, tá todo mundo distraído. E os filhos agora são um fardo. Deus me livre, porque eu preciso de ter tempo para mim. Você precisa treinar seu filho. A palavra fala que filhos são heranças do Senhor, eles são emprestados do céu para você. E se você não tratar e não cuidar deles como o Senhor espera que você trate, treine, você vai responder por isso. Os seus filhos não são seus, eles são do Senhor. Tudo que você fizer de ruim para eles, você vai prestar contas para Deus na hora certa. Então, filho dá trabalho? Dá. Eu não tenho tempo para mim? Não tenho. Mas eu preciso fazer isso. É por isso que você precisa entender que você, como mulher, tem que ser sábia. Ser uma boa esposa, fazer seu marido prosperar, ser um homem líder, provedor, para você ter tempo para cuidar dos seus filhos. Gente, no passado eu trabalhava de domingo a domingo. Hoje eu fico em casa e a gente prospera muito mais comigo sendo uma esposa sábia do que quando eu tava lá trabalhando na minha floricultura, trabalhando na cafeteria, de domingo a domingo, uma louca. Por quê? Porque eu fazia tudo na força do meu braço, não era Deus que fazia. Hoje quem faz é Deus na minha vida. Hoje quem faz a gente prosperar é Deus, não sou eu. Não é o meu marido, é Deus.
Quando meu marido vai sair de casa, ele entrega o dia dele pro Senhor. Quando ele vai fazer um negócio, ele entrega pro Senhor. O Senhor entrega negócios para ele que ele não esperava. O Senhor faz acontecer coisas que ele não esperava. Mas por quê? Porque eu ocupei o meu lugar de mulher. Eu sentei na minha cadeira de rainha. Eu deixei que meu marido sentasse na cadeira dele de rei. Eu comecei a buscar a Deus, orar, buscar na palavra. E depois do que eu fiz, do que eu mudei, ele mudou também. E hoje eu posso ensinar para minha filha, ter tempo para ela, para que ela não seja essa criança que senta na igreja com o celular na mão. Para que ela não seja essa criança que fica ali, ó, fundada no quarto, escondida na frente do computador, porque aí não enche o saco do pai e da mãe. A culpa é nossa. Essa geração de adolescentes arrogantes, mal educados. Eu vi essa semana uma professora de 65 anos que foi espancada pelos pais do aluno, pelo aluno, não sei o quê. O que a gente está fazendo? A gente está perdido. A gente está perdido. E você sabe o que acontece? A gente sabe que na palavra está falando tudo isso que vai acontecer. Só que Deus também, Ele está levantando famílias, mulheres, homens, para começar a fazer aquilo que Ele quer que você faça. E não adianta só a Paloma falar. Ele precisa que a Tami também comece a falar. Ele precisa que a Cristina também comece a falar. Ele precisa também que a Thalita comece a falar. Ele precisa de mais mulheres posicionadas. Mais mulheres que não confiem no celular para educar os seus filhos. Gente, famílias hoje estão sendo destruídas por causa de jogos de azar na internet. Homens perdendo tudo financeiramente para jogos de azar. Aí você pega, entra na página de uma mulher que quer ter uma família sólida. A mulher tá lá seguindo quem? Seguindo Virgínia, Dancinha, joga no Tigrinho. Aí tá lá seguindo quem? Só gente que não presta, só gente que não traz nada pra sua vida. Toma vergonha. Vai seguir conteúdo que edifica. As redes sociais, elas podem ser uma bênção se você for uma mulher sábia. Agora vai te destruir se você for uma tola. O que você consome na internet? O que você permite que seus filhos consumam na internet? Qual o tempo que você dedica aos seus filhos? Gente, quantos adolescentes e quantos homens e mulheres viciados em jogos de azar. Esses que são divulgados por influencers que pra mim são as pessoas mais nada a ver do planeta. E você tá lá seguindo aquele tipo de conteúdo. A palavra fala que do jeito que você pensa, você é. Eu me torno aquilo que eu penso. Não é a palavra que tá falando, é a Bíblia. Eu me torno aquilo que eu penso. Então, tudo aquilo que entra na minha mente, ele vai me dominando. Ele vai me dominando. Ele vai me dominando. O que tá entrando na sua mente? Quem que você segue nas redes sociais? O que você assiste na TV? Quem são suas amigas? Que tipo de conversa você participa? É isso que vai te tornar. Você vai ser isso. Eu preciso de ter conteúdos que me edificam. Eu preciso acompanhar pessoas que me edificam. Eu preciso andar com pessoas que são amigas de Deus, que são melhores do que eu, em coisas que eu ainda vou ser boa. Eu ainda vou ser. Não quer dizer que é porque ela é melhor que eu não posso ser, mas porque eu posso aprender com ela. Famílias destruídas por causa da internet, porque você, pai e mãe, é um bando de incompetente, egoísta, só quer saber de festinha, de churrasco, de cervejada, de cachaçada. Seus filhos vão fazer exatamente o que você faz. A criança que tem celular, eu escutei de mães, amigas minhas, mas o meu filho só joga tal coisa, não tem perigo. Não tem perigo, amada. Não tem perigo. Eles entram naquilo ali, aquilo ali te leva pra outra coisa. Daqui a pouco seu filho, você nem sabe. Seu filho de 7 anos já tá vendo vídeo pornográfico. E você nem sabe. Você nem viu. Porque você é uma tola. Quantas crianças, eu vi uma matéria uma vez de quantas crianças são inseridas na pornografia a partir dos 7, 8 anos de idade. Porque você coloca o celular na mão dele. Criança não tem que ter celular. Mas todo mundo tem. Já começa a ensinar o seu filho que ele não é todo mundo. Ele não é todo mundo. Meu filho, você não é. Você é escolhido. Você é diferente.
Você é separado. O Senhor escolheu você para fazer diferença nessa vida. É por isso que você não vai ter celular igual todo mundo. Porque todo mundo é a manada. Sabe aquela manada de porco? Assim, ó, todo mundo. Lá, você não é aquele ali. Você é diferente. Você tá aqui para fazer diferença. Você vai aprender outra coisa. Enquanto muitas crianças estão aí depois do almoço, chega da escola e tá lá com o celular na mão, eu coloco a minha filha para ler livro. Mãe, eu não gosto de ler. Você vai ler mesmo assim. E eu quero lá 5 páginas, 10 páginas. Vai ler. Porque eu tenho que treinar ela. O Senhor confiou ela pra minha vida. E por mais que doa coisas que eu preciso falar não pra ela, eu sei que é pro crescimento dela. O não, né? O não que eu dou pra ela é o não de amor. Quando Deus fala um não pra gente, quando Ele não nos dá algo, Ele tá nos protegendo de alguma coisa. De nós mesmos, muitas vezes. Meu filho, amada, meu filho de 12 anos não tem celular. Sempre falo isso pra ele. Ele não é todo mundo. É isso, amiga. Ele não é. E mostra pra ele que ele vai fazer diferença no mundo. Coloca ele pra ler. Você sabe o que é mais engraçado? A gente é tão tola que as mães competem pra ver quem vai dar o melhor celular pros filhos, né? Aí o filho já tem rede social, já tem tudo, tá lá, já na pornografia. E você é tão trouxa que você acha que ele tá lá, criou uma rede social, mas eu monitoro. Mentira, ele tem outra rede social que você nem sabe, com um nome que nem existe, e tá lá, tá postando nude, tá vendo pornografia, tá vendo um monte de coisa e você não sabe. Porque você não tem tempo pra ele. Porque quando você dá o celular, você consegue lá ter o seu tempinho que você quer pra você. A Cristiane falou, as crianças hoje não são crianças, não brincam, não relacionam com outras crianças e são escravos do celular por conta da criação dos pais. É isso. Quantas vezes a minha filha não tem companhia, ou tem pouquíssimas companhias? Porque as crianças só ficam no celular, um tablet na mão. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Olha lá, temos meta. Dei umas coletâneas pra ele que ele queria. Assim que acabar essa, eu compro outra que ele queira. A gente tem que treinar nossos filhos. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Até quando a gente vai ser negligente? Assistam essa série que eu falei, Adolescência. Assistam. Observe o nível, aquilo lá é o retrato da adolescência hoje. Crianças que fazem bullying, crianças debochadas, crianças irônicas, crianças mal educadas e pais ocupados, impacientes, pais que não conhecem os seus filhos. Tem uma cena lá que ele fala assim, não, mas meu filho não fez isso. E quando ele vê que o filho fez, ele olha, você vê a dor no olho do pai, mas a culpa é dele. Ele não conhece o filho que ele tem. Ele não conhece o filho que ele tem. É a realidade de muitos pais que estão aqui, pessoas que vão ouvir essa live depois. Você nem conhece o filho que você tem, porque você não tem tempo e nem saco, você é impaciente. Ai, não tem tempo para isso, nem saco para isso. O Senhor está chamando a gente para renovar a nossa mente. Renove a sua mente, Romanos 12:2. Renove a sua mente. Tem outra série na Netflix, o nome da série é Dançando para o Diabo. É um documentário, na verdade, que conta a história. Sabe essas menininhas que ficam aí na frente, dançando naquela rede vizinha ali? Pois é. Aí elas ficam doidas querendo fama e sucesso. E existe uma agência lá que é ligada a uma igreja que não é igreja, que na verdade é uma seita. É uma história real, tá, gente? É um documentário, Dançando pro Diabo, que é chocante. Cuidado com o que a internet pode fazer na vida de vocês, dos seus filhos. Ou você começa a ser a mulher que Deus te criou para ser. Uma mulher virtuosa, servidora, amorosa. Uma mulher que ensina aos seus filhos quem eles são em Cristo, que ensina identidade, que ensine propósito, que ensine valores, que ensine os princípios. Quais são os princípios de Deus? O que está na Bíblia? Você não sabe, porque você não lê. Você não lê a Bíblia, você não sabe o que são virtudes, porque você não lê a Bíblia.
Como que você quer ensinar isso pro seu filho? Por isso que toda transformação na minha casa precisa começar em mim. Se eu quero ensinar virtudes para minha filha, eu tenho que saber o que são virtudes. Eu tenho que saber o que são virtudes. O curso que eu tenho, o SPF, são mais de 50 aulas. Eu ensino sobre valores, sobre virtudes, sobre princípios. Eu ensino o que são princípios. Não quero comprar curso. Tá, lê a Bíblia então, tá tudo certo. Também tá tudo ali. Mas a gente não faz isso, porque a gente tá ocupada demais com as coisas do mundo. Outro dia eu vi um vídeo de um show de uma cantora famosinha, Ana Castela. Não me pergunta uma música dela que eu não sei. E o vídeo mostrava o tanto de crianças no show dela. Crianças chorando. Ai, meu Deus. Uma coisa ridícula. Olha o que os pais permitem. E aí eu fui mostrar, no vídeo mostra a letra das músicas. Pelo amor de Deus, não tem nada de criança na letra das músicas dela. É tudo então de pornografia, é tudo então erótico. Estão erotizando as crianças e a culpa é dos pais que permitem que os filhos ouçam isso, que permitam que fique ali na rede vizinha ouvindo a Anitta, ouvindo Luísa Sons, não sei mais o que lá, e fazendo aquelas dancinhas. Eu tenho vergonha quando eu vejo isso. Eu tenho vergonha, assim como eu vi numa festinha de criança de 7 anos, a minha filha lá, e tinha uma coleguinha dançando até o chão, uma menininha de 7 anos, lindinha, dança, parecia a Anitta dançando. Pelo amor de Deus. Satanás estava ali do lado dando gargalhada. Dando gargalhada. A culpa é da menininha? Não, a culpa é do pai e da mãe. A culpa é do pai e da mãe. Porque os teus filhos são sua responsabilidade. Os teus filhos, que não são teus, são emprestados do Senhor para você. São herança do Senhor para você. São sua responsabilidade. E você vai responder pela sua falta de cuidado com eles. É sua responsabilidade. A sua falta de direcionamento. A palavra fala, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará. Provérbios 22:6. Você tem ensinado? Você tem ensinado? Ou você tem deixado a internet ensinar? Você acha mesmo que a internet está ensinando alguma coisa que presta? Eu quero realmente deixar esse alerta para vocês. Primeiro, posicione-se como a mulher que Deus te criou para si. Ative, desperte a sua feminilidade. Faça um curso ou não faça, faça o que você quiser, mas ative a sua feminilidade. Porque a sua mudança vai gerar uma mudança dentro da sua casa. Você vai começar a despertar as virtudes do Senhor. E você vai começar a ver que muitas coisas que você faz hoje, que você permite, muitas coisas que são de sua omissão, você vai entender que você não pode mais ser assim ou permitir isso. Você vai entender que você precisa de uma transformação na sua vida. Então acorda. Então desperta enquanto ainda é tempo. Porque a gente realmente está caminhando para o fim dos tempos. E são poucos os que serão arrebatados. Desperte e salve a tua família enquanto ainda é tempo. E você pode dar o primeiro passo. Só depende de você. Estou tentando ser essa mulher virtuosa. Isso tem queimado em meu coração. Estou fazendo estudo diário com as crianças de manhã. Tenho tentado mudar cada dia. Não é fácil, mas o Espírito Santo prevalecerá. Amém. Glória a Deus. É isso. Uma coisa vocês podem ter certeza. No dia que você tentar falar assim, tudo na minha vida vai mudar. Minha casa vai mudar, minha família vai mudar, meu casamento, tudo vai mudar. Você pode ter certeza que Satanás não vai ficar sentadinho assistindo isso, não. Ele vai se levantar. Ele vai querer te atrapalhar. Assim como ele fez comigo. Quantas vezes ele tentou me parar? Quantas vezes ele tentou... E ele usa quem? Ele usou meu marido. Muitas vezes ele usou meu marido para tentar me parar. Só que a gente precisa ser persistente. Aprende isso. Você pode aprender isso com Satanás. Satanás, ele sabe que ele nunca vai ganhar de Jesus, nunca. Mas todos os dias ele tenta, ele é persistente. Vamos ser persistentes pro bem.
Decida mudar a sua vida, a sua casa e seja persistente pro bem. Toda vez que o Satanás usar seu marido para tentar te atrapalhar, você vai falar assim, aqui não, Satanás. Vai pro joelho, vai pro chão, clama ao Senhor para te dar sabedoria e continue. Apenas continue. Não vai ser fácil. A Laviana tá aqui, ó. Sigam a Laviana, Reveladas por Deus, tá ali, ó. Vou até fixar o comentário dela, porque ela fala muito. Ela ensina muita coisa. Satanás vai o tempo todo tentar nos atrapalhar, tentar nos derrubar, tentar nos parar. Porque ele sabe que a hora que você estiver andando em comunhão com Deus, quando você estiver andando no propósito que Deus tem para você, meu Deus do céu, como você vai começar a influenciar outras pessoas? E é isso que Satanás não quer. Satanás quer que você continue numa vida medíocre, servindo ao mundo, servindo a ele, com uma família bagunçada, sem tempo para os filhos, dando celular para os filhos, brigando com seu marido, sendo promíscua. Satanás quer que você continue isso, porque ele sabe que a hora que você mudar isso e começar a caminhar em direção ao que o Senhor quer para você, mudar seus comportamentos, mudar tua fala, ele vai mudar até tua vestimenta. Não chora não, bebê, vai mudar. Ele vai começar a mudar tanta coisa em você, despertar virtudes. Você vai ser mais amorosa, mais servidora, mais paciente, mais gentil, mais bondosa, mais humilde. Você vai começar a impactar o seu marido vai começar a mudar também daí um tempo, no começo não, mas depois de um tempo ele vai começar. Teus filhos vão começar a mudar. No começo tudo será resistência, mas depois tudo vai fluir. E Deus vai encher cada vez mais de bênção na sua vida. Você vai perceber que as coisas vão começar a ser leve. Você vai falar, Senhor, isso aqui eu não estou conseguindo resolver, mas o Senhor vai resolver para você. Você só tem que se colocar em movimento. Só se colocar em movimento, você vai perceber como as coisas vão começar a mudar. Só seja persistente. Deus vai tirar da sua vida pessoas que atrapalham o seu caminho. Deus vai trazer para sua vida pessoas que vão te ajudar no seu processo. Você tem que pedir isso para Deus também. Eu pedi para Deus trazer para minha vida mulheres que me ajudassem e tirasse da minha vida mulheres que me atrapalhavam. Paloma, o que eu começo? Eu tô perdida. Começa orando. Começa abrindo essa Bíblia sua e lendo. Paloma, eu não tenho Bíblia, compra uma Bíblia. Mas eu quero ler hoje. Lê online, mas depois você vai comprar uma Bíblia física. Você vai riscar essa Bíblia todinha, você vai estudar nela. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é enfeite. Deus, ele deixou um manual. Do mesmo jeito que quando você compra um aparelho novo, você pega o manual do aparelho para você ler, para você saber como funciona, para você não fazer cagada. Isso aqui é o manual da sua vida. Por isso que você faz tanta cagada, porque você não sabe ler o seu manual, então você faz tudo errado. Sua vida tá uma bagunça porque você não leu o seu manual. Esse aqui é o seu manual, começa a ler. É aí, o começo é esse. E começa a orar. Senhor, me transforma. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, tira as vendas dos meus olhos. Senhor, me faz ser a mulher que o Senhor quer que eu seja. Começa a ter momentos no secreto com o Senhor. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Faz essa oração. Já vamos fazer essa oração agora. Já fecha esse olho seu aí. Fala, Senhor. Senhor, quantas mulheres que precisam ser despertas agora. Senhor, vai lá agora, Pai. Senhor, vai lá, toca elas agora, Pai. Tira a venda dos olhos delas. Começa a incomodar elas com as coisas que afastam elas de Ti, Senhor. Começa a gerar um incômodo dentro delas. E mais do que isso, Deus, começa a gerar nelas uma sede, uma fome pela Tua palavra. A partir de hoje eu declaro que essas mulheres que estão ouvindo isso, Senhor, elas vão sentir desejo de abrir uma Bíblia para ler. Elas querem conhecer sobre Ti, Pai. Elas vão começar a conhecer de Ti. Elas vão começar a conhecer Jesus. Começa lendo Mateus. Você vai começar lendo em Mateus. Você vai abrir sua Bíblia e você vai começar a ler o Evangelho todinho de Mateus. Você vai conhecer a história de Jesus. Elas vão sentir sede, Pai. Elas vão sentir fome da Tua presença. Senhor, eu declaro que a vida delas vai começar a mudar a partir de agora. Elas vão começar a orar na casa delas, clamando a Sua presença, Deus. Senhor, vai lá agora e envia os Teus anjos nas casas delas, Pai. De cada uma delas, Pai. Elas vão sentir agora um arrepio nelas, Pai. A Tua presença, Senhor, chegando ao redor delas, Senhor. Fala assim, fala com a Tua boca. Vem, Espírito Santo.
Entra na minha casa aqui agora, Espírito Santo. Entra aqui na minha vida agora, Senhor. Preenche o meu coração. Senhor, Pai, limpa o meu coração. Tira tudo aquilo, Senhor, que está me fazendo mal e que me afasta de Ti. Fala, fala. Abre a tua boca e fala. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Senhor sabe quais são as minhas dores. Fala para Ele quais são as tuas dores. Fala assim, Senhor, me mostra a direção. Me mostra o caminho. Eu quero ser uma mulher mais sábia. Eu quero ser uma mulher mais forte, Pai. Eu quero ser aquela que o Senhor me criou para ser. Eu quero ser uma grande esposa, uma grande mãe, uma grande filha, Pai. Então me use, Senhor. Me transforme, Senhor. Me forge, Senhor. Me faz uma mulher nova, me faz uma nova criatura em Cristo. Fala assim, e se você ainda não falou, fala com a tua boca, Jesus, eu te aceito, Jesus, como meu único Senhor e Salvador, suficiente na minha vida. Se você não falou, fala em voz alta, Jesus, eu te aceito, eu recebo você como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu só preciso de Ti, porque o Senhor vai direcionar toda a minha vida, toda a minha casa. Eu sei que é o Senhor que vai agir em mim, vai transformar o meu casamento, meu relacionamento com os filhos. Eu tenho feito mal aos meus filhos até hoje, mas a partir de agora eu não vou fazer mais, porque o Senhor vai me direcionar. Eu vou ser uma boa mãe, eu vou ter tempo com eles, eu vou ser mais amorosa, eu vou olhar nos olhos deles, eu vou ouvir eles, eu vou dizer eu te amo. Eu vou demonstrar, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou ser carinhosa, eu vou fazer a comidinha que eles gostam, eu vou fazer pro meu marido, eu vou dedicar a minha vida a servir a minha casa, porque é isso que o Senhor quer de mim. Senhor, que eu abra minha boca para falar de Ti para outras pessoas, que eu não guarde isso que eu ouvi aqui hoje só para mim, não, mas que eu saia daqui dessa live abrindo a minha boca para falar para outras pessoas. Espírito Santo, me use, Pai, que a gente não se molde aos padrões desse mundo, que a gente não seja essas mulheres medíocres, perdidas, não, mas que a gente seja encontrada em Cristo, que a gente possa ser transformadas em verdadeiras rainhas do reino, em verdadeiras leoas do reino. Espírito Santo, que o nosso coração seja seu, que a gente não se empolgue mais com as coisas do mundo, mas que a gente se empolgue para abrir uma Bíblia e ler, que a gente sinta prazer nisso, que a gente sinta fome e sede disso, Pai. Que o nosso marido comece a enxergar a Tua presença em nós, que ele olhe para cada uma dessas mulheres agora e fale assim, essa mulher tá diferente. O que está acontecendo na vida dessa mulher? O que essa mulher carrega? Meu Deus, eu preciso viver isso que essa mulher está vivendo, e que eles comecem a ser transformados a partir da sua transformação. Que os seus filhos comecem a ser transformados a partir da sua transformação. Senhor, que a gente pare de ser frouxa, que a gente pare de ser levada pelo mundo, que a gente pare de ser omissa e passiva, que a gente possa verdadeiramente ser aquela que o Senhor nos criou para ser, e que tudo, Deus, seja para a Tua honra e glória. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Eu creio que muitas mulheres vão despertar. Sabe uma coisa que eu aprendi? Vergonha é uma arma de Satanás contra você. Satanás, ele quer que você tenha vergonha, porque quando você tem vergonha é um lugar que tem ausência de luz. A ausência de luz não tem Jesus. Lá você fica quieta, você não conta suas experiências, você não fala o que você aprendeu, você guarda tudo para você, nesse lugar escuro, nessa vergonha. Mas Deus, ele quer que você tire esse lugar de escuridão e traga para a luz, que é onde Jesus está. E que você permita que ele te use para falar para outras pessoas. Tem pessoas, Michele tá aqui, a minha amiga. Tem pessoas que nunca vão ouvir a Paloma, mas vão ouvir a Michele. Tem pessoas que vão entrar no meu perfil e não vão gostar de mim.
vão pré-julgar, vão falar qualquer coisa, não vão gostar, mas gosta da Michele. A Michele vai ouvir o que a Paloma vai falar, que não é a Paloma que tá falando. Eu falei aqui nessa live coisas, nada do que eu tinha planejado para falar, porque não foi a Paloma que falou. Então a Michele vai poder falar para essa mulher o que ela ouviu da Paloma. Ela nunca vai ter contato com a Paloma, mas ela vai ter contato com a Michele. Tchau, Cris. Então vocês, cada uma de vocês, precisa abrir a sua boca para levar a palavra. Para levar tudo que você aprende, tudo que você tem vivido. Não permita que a vergonha te impeça de servir. Te impeça de ser instrumento do Senhor. Não permita. Isso é